Olha, nós aqui, esse podcast Para Escreva com Daiana da Silva da Paixão, hoje com convidadas, né, extraordinárias, de tamanha relevância na sociedade, na sua vida, na sua carreira. E, gente, eu quero dizer a vocês, o mês de março, mês significativo de muita reflexão, não é um mês de marketing, mês de vendas, né, de flores, mas é um mês de luta, é um mês de resistência. É um mês que é em comemoração de lembrar que mulheres estão sendo mortas, vítimas, violentadas, e não é de hoje, é de um passado não tão distante. Isso é o quê? Há 2026 anos. Então, precisamos cada vez mais dialogar num diálogo de respeito, de consciência. Então, mulheres, não andamos sozinhas, não estamos sós. Viemos de uma jornada com toda a nossa ancestralidade, com nossa espiritualidade, com nossa base de família, e vamos caminhando, que os caminhos vão se abrindo para esse universo que ainda não está preparado para essa força motriz de uma mulher. Mas com toda a nossa voz essa que outrora invisibilizada, silenciada pela sociedade, mas nós estamos criando as oportunidades, criando espaço, criando rede, fazendo com que essas redes criem um tamanho extraordinário global. Isso tudo não somente pelos nanocertificados, tecnologias que vamos extraindo aí perante a sociedade, mas vamos numa sabedoria de vida, porque a vida é feita de sacrifícios e privilégios. E esses privilégios, entre aspas, porque ainda requer muito trabalho. Então, são 31 dias aí em comemoração ao Dia da Mulher, o mês de março em si, mas são 365 dias de reflexão e de posicionamento. Pare de nos matar, pare de nos violentar. É um pensamento contínuo. Isso começa na nossa base de família, começa nas escolas, né? A gente vê que para se tornar-se mulher nas periferias, tornar-se mulher no transporte público. Precisamos tornar mulher em todas as esferas, a todo momento, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Então, nesse podcast, o Para Escreva, escrevendo vidas, escrevendo propósito, escrevendo sabedorias de mulheres que passou e passam por situações incalculáveis, mas incalculáveis, e elas não desistem, porque elas têm todo um propósito de avançar e desbravar os patamares mais diversificados dessa sociedade. Porque o impossível, uma mulher determinada e com coragem, consegue tornar possível. E o podcast com as mulheres Gideane Santo, vereadora de Ituberá, Bahia, Jamile Menezes, educadora, arte, educação e literatura, Branca Souza, secretária de governo da cidade de Camaçari, é uma pessoa, mulher extraordinária. A gente vê por todo o seu jogo corporal, de linguagem, de percepção e competência, o saber fazer e estar ali preparada com todas as munições. E se não tiver, ela busca e vai lá e faz. E é assim que somos nós mulheres. E é uma levantando a outra. A Gimária Soares, é delegada de Polícia Civil, está hoje no DEAN, aqui na cidade de Salvador, na Casa Brasileira da Mulher, e presidente do Instituto Quintas Feministas. Então, são mulheres que vêm avançando, né? Temos Glória Anjo, Glória escritora, estará aqui conosco também, bem como Miriam Paz, Miriam que tem uma história de muita luta, de muita perseverança, passou por assédio, violência sexual, mas Miriam está aí avançando. E, nesse momento aqui na nossa bancada, vamos conversar com a nossa querida, estimada, de competência total, Branca Souza. E aqui, Branca, que bom você ter aceitado o meu convite, nosso convite. Estamos aqui na Band, estamos no mundo, levando um pouco aí desse saber, né, das informações necessárias para não desistirmos. E a sociedade vai querer nos invisibilizar, vai querer nos silenciar, mas nós estamos aqui dizendo que não e não aceitar isso e não normalizar essas questões que são aí impostas para nós. Então, com muito prazer, eu quero saber quem é Branca Souza.
Olá, bom dia. É um prazer para mim estar aqui, Daiane. Eu agradeço, né, pelo convite. E Branca é uma mulher, filha de Deus, é filha de Jocelina e Edinaldo, né, meus pais, casada com Edson Souza. E uma mulher que hoje, né, está secretária de governo na Prefeitura de Camaçari, depois de uma trajetória, né, de mais de 22 anos na administração pública. E compondo a equipe lá, né, com o objetivo de contribuir para um governo justo e transparente, focado no cuidado com as pessoas. Que maravilha, né, Branca? Gente, o currículo dela é algo assim que ela vai estar no decorrer das falas, vocês vão perceber. Mas, Branca, o que significa construir essa jornada com muita eficiência, muita transparência, competências e habilidades aí na linha da gestão pública? É basicamente planejar, ser responsável, ser prudente, porque estamos lidando com o dinheiro público, não é o nosso dinheiro particular. É o dinheiro de uma população que espera serviços em troca. E a função do governo é cuidar das pessoas, é atender às necessidades das pessoas. Então, o maior desafio da gestão pública hoje é você planejar o gasto público de uma maneira que ele seja eficiente e que atenda à necessidade da população, porque cada dia que passa as necessidades são maiores, né? E o orçamento, né, público é um cobertor curto, então a gente tem que ter responsabilidade para Sim. cuidar desse bem que está nas nossas mãos. Desse bem com muito cuidado e transparência, como aqui bem colocou Branca. E é algo que a gente percebe, né? Com tantos cursos e aperfeiçoamento, a gente ainda vê algumas questões, né, de gerência, de gerenciamento. Quais são os principais erros assim que você percebe, né, que os gestores realizam ainda nessa questão de contrato, de licitações, Branca? Na verdade, o maior problema hoje nas contratações públicas está ligado à fase de planejamento. Então, se você não planeja aquela ação, você fatalmente vai deixar para cima da hora, você vai ter que fazer tudo às pressas e isso pode trazer uma série de situações, desde acontecer erros por culpa mesmo do atraso ou você não atender a necessidade da população, porque o mais importante é você saber o que pedir, o que comprar, o que contratar. Isso vai atender a necessidade. Então, sem planejamento, não tem como você fazer isso. Sem planejamento, é impossível a administração pública ser eficiente no gasto. Então, a maior dificuldade que se tem hoje em administração pública está ligado realmente ao planejamento das contratações e daquilo que se quer contratar. Se Sim. não se planeja, é impossível você atender a população de forma eficiente. Eficiente. Planejamento, gente, é algo assim, é crucial. A gente sabe, para a nossa vida, para os negócios, né, nas instâncias públicas e privadas tem que ter planejamento. A gente planeja os mínimos detalhes, né? Até questões de coisas simples da nossa casa tem que haver o planejamento, o controle, toda a atenção e o cuidado para a otimização desses resultados. Imagine na gestão pública. Aí nessa linha branca, como o controle interno pode ajudar os municípios a economizar e a melhorar aí a sua gestão dos recursos? O controle interno, ele tem, assim, entre suas funções, a auditoria, o controle, o monitoramento. Então, a ideia é que o controle interno haja em conjunto com a gestão para que ele possa estar ali orientando, né, a execução da despesa. Então, se a gente tem um determinado gasto, então você pode, como controle interno, fazer uma auditoria para saber se realmente aquilo que foi contratado foi executado e se foi executado da forma que deveria, se tem algum ponto de algum erro que pode trazer algum problema, alguma falha que pode trazer algum desvio, porque hoje o desvio de recursos públicos é algo preocupante. Então, o controle interno ele pode atuar nesse sentido, de olhando ali aonde estão os riscos, né? A auditoria trabalha com mapa de risco, que é o que vai direcionar onde pode acontecer algo para que o controle atue de forma preventiva, não só no final, mas durante o processo, né? O controle interno ele pode estar ali monitorando os gastos para dizer, está gastando muito,
em determinado lugar, sei lá, contas de energia. De repente você tem uma unidade que de um mês para o outro a conta de energia subiu muito. Então tem algum problema? Será que está tendo uma fuga de energia? O que é que está acontecendo ali? Então a ideia, né, do controle concomitante é esse, tá? Monitorando para ajudar a gestão a ser eficiente o máximo que puder. Gente, eu estou aqui observando nas falas, né? Só quem sabe mesmo é quem vivencia, quem estuda, quem está ali na prática. E ela tem esse poder aqui nas colocações. E nessas colocações, Branca, ao longo da sua jornada de vida e carreira, os principais aprendizados e desafios que você se deparou pela frente, minha irmã? Os aprendizados são muitos, né? Eu atuo nessa área há mais de 20 anos e eu estou sempre aprendendo. Então, eu atuo na área de licitações, contratos e controle interno, né, nesse tempo todo, mas eu dou aula, né, na área nessa área, né, de gestão, de licitação e contratos, mas cada turma é um aprendizado, porque a gente nunca sabe tudo, né? A lei de licitações, eu comecei na área com uma lei, a lei de licitações mudou em 2021, então é um novo aprendizado para a gente ter que evoluir, né, com a legislação. A legislação precisava evoluir. Então, assim, eu tenho aprendido muito com essa mudança. Cada problema que trazem para mim, para dar uma solução, é um aprendizado, porque às vezes eu me deparo com situações que eu nunca me deparei. E quando alguém lhe contrata para você prestar consultoria, a pessoa tem a expectativa de que você vai dar uma solução para aquilo. Então, assim, nessa busca de dar a solução, eu aprendo muito. Na sala de aula também, quando alguém faz uma colocação, aí vira a chave e diz, olha, é verdade, isso aí eu nunca tinha pensado por esse ângulo. Então, é um aprendizado constante. Que maravilha, né? Ô, Branca, você já trabalha nessa linha, né, de aprendizado, de capacitação. Como você percebe aí para os servidores em si, como é que está a capacitação? Olha, a capacitação para os servidores públicos, ele é um processo contínuo, né? Antigamente, capacitação de servidor não era levado muito a sério, né? Hoje a gente vê que existem hoje muitas empresas na área de capacitação que não era visto antes, que reflete justamente esse aumento da demanda. O gestor público que ele não entender que capacitar seus servidores é se proteger também, ele está fadado a cometer um erro. Sim. Porque a ideia, né, dos servidores, quanto mais capacitados os servidores estão, mais protegido o gestor está. Então, hoje a gente vê uma responsabilização muito grande e individualizada dos gestores. Antigamente a gente via só prefeitos, né? Há pouco tempo começou-se a ver prefeitos sendo presos. Hoje a gente vê prefeito, secretário, comissão de licitação. Por quê? Porque já está havendo uma individualização da conduta. Então, quanto mais capacitados os servidores estiverem, menos a chance desse gestor cometer um erro, né? Então, a capacitação é importantíssimo nesse sentido. Está preparando mesmo as pessoas para que o gestor esteja blindado ali das possibilidades, né, de acontecer um erro ou uma fraude. Ô, Branca, nessa área de controle interno, as mulheres em si, como é que você está percebendo em termos de atuação? Né? Em relação à percentagem, né? A maioria mulheres, em relação a gênero? Não, a maioria ainda é de homens. No caso do controle interno, a obrigatoriedade do controle interno é recente, né? Ela tem 20 anos apenas, que ela é de 2005, por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Então, na Bahia, isso ainda é recente. E, assim, a gente vê ainda, tem municípios que ainda não têm, né, controle interno, mesmo a legislação obrigando. E desses municípios que tem, a gente ainda vê ainda um número muito grande de homens ocupando o cargo de controlador geral. Mas, assim, as mulheres, elas têm crescido, né? A participação, a gente tem visto isso nos eventos que a gente participa, né? E, recentemente, também com a criação do Grupo Mulheres na Gestão Pública, que foi idealizado por Lene Ferreira. Isso tem, assim, fomentado muito a participação das mulheres. Hoje, a presidente da União das Controladorias Internas da Bahia é uma mulher. Então, a primeira mulher a ser presidente da UCIB é Menara Damião, uma auditora efetiva de lá da Prefeitura de Alagoinhas. Então, assim, é um marco, né, para as mulheres. A eleição de Menara o ano passado foi um marco na UCIB, que era presidida por homens até 2024. Em 2025, elegeu uma mulher, tanto para presidente quanto para vice-presidente. Ai, gente, eu fico feliz demais quando eu vejo mulher no poder. Então, elas já
já estão no comando da Ô, minha UCIB. Então, assim, irmã, foi muito bom a que gente bom. ter, pela primeira vez, uma dupla, né, de Sim. mulheres tão competentes como elas duas. Gente, Menara, Damião, te amo, obrigada por tudo, Menara. Lene, obrigada, minha irmã. Deus convosco, por aqui, ó, esse compartilhar e me apresentar essa pessoa de excelência. Ô, Branca, quero saber em termos de conselhos, né, que você deixa aí para os gestores, para as mulheres, sobre a questão de atuar na gestão pública e com ética, com transparência e com competência cada vez mais. Aos gestores, eu digo, não abra mão do controle interno e da capacitação dos seus servidores e de ter ao lado ali pessoas competentes para ajudar a governar, né? E de preferência nos setores onde tiver necessidade de mais afinco, mais cuidado, detalhes, nós mulheres, né, Sim, temos essa habilidade do cuidado, dos detalhes. Então, assim, não abra mão de mulheres, jamais do lado, né? Gestor que quer ter sucesso, ele sempre vai ter uma mulher por perto, porque isso. nós temos habilidades Sim. que os homens não têm, Não. né? Não estamos aqui depreciando o homem de forma nenhuma, a gente entende que cada um tem o seu lugar. Então, essa questão dos detalhes, Deus deixou para nós. Então, é importante, né, você ter esse cuidado. Eu costumo dizer lá, o prefeito de Camaçari, ele sempre fala que ele precisa que a gente tenha um olhar do cuidado com as pessoas. E aí, em cada evento, em cada entrega, é importante esse olhar do cuidado, né? De como é que eu posso agradar melhor. Então, Sim. esse cuidado, a presença da mulher nesse detalhe lá em Camaçari, ele faz toda a diferença. E as mulheres, né, da gestão, as mulheres que querem fazer parte da gestão pública, continuem se capacitando, continuem crescendo, porque tem espaço para nós e a administração pública ela precisa de mulheres competentes e nós estamos aqui e com certeza a gente tem tudo para continuar voando e ocupando Me nossos ocupando. espaços. Ô, gente, que maravilha. Meu amor, suas redes sociais, as pessoas querem te encontrar para curso, palestra, onde pode lhe encontrar? Edinalva Souza e também tem o Instagram da minha consultoria que é Sim, Domínio Gestão Pública. pronto, que maravilha. Tá vendo, gente? Entrar em contato aí para curso, palestras, faculdades, né, as empresas. Baixo Sul, vamos aqui, viu? Ó, competência e pessoa, vamos levar aí, Tuberá, Camamu, Jaqueline Oliveira, meu amor, Nilo Peçanha. E é isso. Ô, Branca, muito obrigada. Deus te abençoe, você e toda a Amém. sua jornada. Amém. Esse ser maravilhoso, essa hombridade de pessoa. Eu só tenho a Amém. agradecer a Deus e ao universo, porque me coloca, né, na vida de pessoas que vêm me acrescentando de uma forma mútua. Porque eu vou crescendo, vou criando a visibilidade e a pessoa também comigo vai angariando e vai fazendo sua visibilidade. Então, só é gratidão, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui participando. Queria mandar um beijo para as Pode. meninas, para a Lene, para a Menara, para todas as mulheres, né, que participam do seu podcast e desejar um feliz Dia da Mulher para nós, né, que Pra é no nós. domingo. Se bem que todos os meses são São, nossos, todos os dias são nossos. são Mas no dia nossos. 8 é o dia que mundialmente Especial, conhecido. Então, né? assim, feliz Dia da Mulher para todas nós e para você também. Que Deus Para continue lhe nós, abençoando. para nós. Ô, gente, que papo bom, né? Que maravilha. E vamos ter mais oportunidade, e vamos ter mais conversa com Gideane Santo, a nossa vereadora aí, mulher de Tuberá. Fico muito feliz que vai conversar conosco sobre carreira, sobre maternidade atípica, sobre política. E é isso aí, vamos aqui. Gente, voltamos aqui com mais uma extraordinária, a nossa vereadora, educadora, evangélica cristã, mãe, família, Gideane Santos. E Tuberá, Bahia, está aqui na bancada da Band e queremos conhecer quem é Gideane. Ela é a segunda vez aqui conosco, viu, gente? Mas precisamos saber quem é Gideane e ela vai falar do lançamento do livro, vai falar de maternidade atípica, dessa emoção, dessa espiritualidade, dessa essência do cuidado. Vamos, Gi? Oi, Dai, coisa boa estar aqui mais uma vez com você, né? Nós tivemos aqui no comecinho desse Foi. segundo mandato com mais
as demais vereadoras lá na nossa cidade falando sobre esse potencial feminino na Câmara Municipal. E hoje é a segunda vez que nós estamos aqui, que eu estou aqui. Eu estou muito feliz em ter essa porta aberta aqui, esse veículo de comunicação importantíssimo que é seu podcast. E como eu já te falei, em ter você como essa ferramenta muito importante para unir mulheres, unir propósitos. E eu fico muito feliz. Para quem não pegou o primeiro, eu sou Gideane Santos, filha de Edna e de seu Avanildo, trabalhadores rurais que me criaram ali. Nasci na zona rural de Ituberá, né? Mãe, esposa, cristã. E hoje nós estamos aqui para mais esse bate-papo que eu tenho certeza que é muito importante, muito especial. Oh, que maravilha. Gi, eu que sou muito agradecida, viu? Às mulheres, a você, que me oportuniza a entrar na vida de vocês. Né? E é um aprendizado contínuo, mútuo. Eu venho elevando isso para se tornarmos cada vez melhor perante a sociedade. Como a minha mãe sempre coloca, né? Faça com outra a mesma coisa que você gostaria que fizesse com você. Então, nessa jornada, eu venho caminhando e com muita essência de Deus, com muita verdade. E trazendo as pessoas. Porque, gente, eu amo pessoas, eu amo as mulheres. E é tão gratificante ouvir das crianças dizer, Daiana, você é a nossa inspiração. E isso eu passo o incalculável de estar continuando nessa jornada com muita verdade, né, com muita ética, né, meus valores são inegociáveis, são incorruptíveis, é incalculável, emanada de Deus, eu posso estar em todos os espaços que for, mas a Daiana aqui de essência, de raiz, filha de Rosângela da Silva, está aqui sempre, não se perde jamais. E nessa linha, Gi, eu quero que você possa nos explicar o que é maternidade atípica e por que precisamos, né, falar mais sobre isso. Dai, eu sou mãe de 3, né? Eu tenho Anne, que vai fazer 20 anos agora. Tenho o Gabriel, que é de 14 anos. E tenho Glenda. A maternidade atípica, ela me mostrou uma outra forma, né, de maternidade. Uma maternidade não convencional, diferente daquelas 2 anteriores que eu estava acostumada, né? Que a gente já tem ali. Quando você fica grávida, você sonha com seu filho, você planeja. E aí, quando você se depara com uma situação que não é convencional, que foge da realidade de outras crianças, a gente toma um susto, né? E ela precisa ser... A gente precisa falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que tem crescido muito ao longo do tempo. E eu costumo dizer que eu não acredito que... A minha filha é autista, Glenda, né? E aí eu acredito que isso não começou agora. Mas por que nós estamos conseguindo enxergar melhor agora? Porque das informações que a gente conseguiu acessar as informações de uma forma muito mais plena agora. Então a gente conhece, né, sobre aquilo que a gente está falando. Nessa linha, né, nesse processo que você está vivenciando, né, mas como é que você começou a se identificar e a reconhecer essa vivência, Gi? Olha só, quando Glenda começou a dar os primeiros sinais, a gente sempre acha, né, que é birra, é porque é o comportamento que é diferente. E como ela era caçula, a gente sempre acha, né, que o filho caçula, é porque essa menina é caçula, é porque é muito dengosa, porque a gente mima demais. Mas aí a gente começou a perceber que tinha coisas que não era normal, era normal e a gente não tinha visto antes. E o que mais me chamou a atenção foi a questão da fala, né? Que ela passou 1 ano, 2, 3, já um pouco mais de 3 e não conseguia falar direito. Ela tinha fala, não é que ela era muda, né? Mas ela tinha fala, mas era embolada. Ela não conseguia formar uma frase completa, ela não conseguia... era como se as palavras fossem baralhadas na cabeça dela. E aí a gente foi na fono, procuramos, fizemos o tratamento direitinho e daí a fono nos encaminhou para neuro e lá a gente descobriu que Glenda era uma criança atípica, uma criança especial e precisava de um cuidado a mais do que os nossos 2 filhos anteriores. Não precisou, digamos assim. Aí nessa linha, assim, quais os principais desafios de que uma mãe atípica, né, se depara, né, nesse Eu lembro, processo? Dai, que eu moro em Ituberá, né?
quando essa primeira consulta foi fora, né? Que a gente sempre procura, às vezes não tem o médico especialista na nossa cidade. E aí, quando eu saí do consultório, que a médica falou, né, que ela era uma criança autista, eu e meu esposo, de Itabuna a Ituberá, sem praticamente dar uma palavra. Sim. Né? Porque meu esposo não aceitava de jeito nenhum aquela velha frase, tudo agora é autismo, tudo agora é criança atípica, não, isso não aceito. E a gente estava diante de um mundo desconhecido, que a gente não sabia do que fazer, como tratar. E aí os desafios é sempre esse, né? Procurar. Por isso que a gente é voz, porque a gente vai se vendo em outras pessoas, né? Se reconhecendo em outras pessoas, procurar ajuda, porque quando a gente se esconde, a gente fica só. E aí a gente não tem o amparo que a gente precisa para passar por essa situação. E a sociedade em si, né? A gente sabe que a sociedade, eu estava analisando até algumas culturas, né? Quando vê uma criança especial, com certos cuidados, toda rejeição. Mas quando você está percebendo, né? Como a sociedade pode ser mais acolhedora. Dai, e aí a gente entra no fato, eu me vejo também quanto política, né? Porque eu acho que o acolhimento, ele precisa ser também a partir do poder público, porque a gente precisa buscar os nossos direitos, a gente precisa dar acessibilidade a essas crianças, a gente precisa promover essas mães, assim como você dá esse espaço aqui de fala para essas mães, capacitar essas mães. Então, a sociedade precisa... Apesar de a gente falar tanto contra o preconceito, ainda existe muito preconceito, né? Graças a Deus, a gente tem um espaço muito aberto para minha filha e até hoje eu nunca percebi assim um ato, né? Mas a gente sabe que não é a realidade das demais crianças. Então a sociedade precisa abrir mais os olhos em relação a isso e ensinar também a sua criança que não tem, que não está dentro desse ciclo, a respeitar as outras. Sim, sim. Gente, Gia, ela escreveu um livro, né, Os Desafios da Maternidade Atípica, e nesse livro aqui ela apresenta todo um navegar da jornada, e nessa linha a gente vê muitas as questões emocionais, né, para o cuidado, porque já tem nós, né, eu não sou mãe ainda, mas eu me considero mãe de tudo. Eu tenho uma irmã de 14 anos que eu considero como minha filha, eu amo demais, Annelise. Te amo, meu amor. Te amo, mãe. Viu? Então, para a gente manter as emoções, né? Sim. Para não transmitir, não passar para a criança também. Como é que você conseguiu e consegue? Porque, de fato, a carga emocional, né, é pesada. A mãe já se desdobra, né, no cuidado do filho. Quando tem um filho que precisa de um cuidado maior, porque a gente não para, né? É mãe, é dona de casa, trabalha fora, é vereadora, é escritora, é professora. E aí a gente busca esses refúgios. Eu acho que a terapia é muito importante. No meu caso, a fé me ajuda muito. Essa fé em Cristo, a igreja, estar em comunhão com os irmãos. Eu sempre falo assim, quando eu tiro o dia para ir no salão, é o meu dia. Eu deixo o celular e desligo tudo e vou fazer meu cabelo, uma unha. E essas fugas são importantes, são necessárias. Porque antes de ser mãe, a gente também é mulher. Sim. E a gente não pode sufocar também essa parte, porque senão a gente não vai ter como cuidar do nosso filho se a gente não cuida da gente mesmo, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Gente, emoção e sentimento, né? É um turbilhão, um tsunami, mas conseguimos equilibrar, né? Principalmente a fé. A fé, gente, é incalculável, viu? É inabalável. A gente tem ali ferrenhamente o nosso Deus maior para a gente conseguir segurar e passar o nosso melhor para os nossos filhos, nossos amigos, familiares. E Gi, nos conte mais aqui do livro Desafios da Maternidade Atípica. Esse livro é um presente, né? E eu sempre tenho dito assim que Dai, você foi uma ferramenta. Sou. Uma ferramenta importantíssima para que a gente pudesse... Eu nunca sonhei em... E aí eu vou mostrar para a câmera também. Nunca sonhei em escrever um livro. Não fez parte dos meus sonhos. Mas como a Bíblia diz, né? Que os planos de Deus são maiores do que os nossos. E aí eu me deparei com
as minhas anotações, com as minhas vivências, e chegou essa oportunidade, só que eu disse, como é? Eu faço como? E aí chegou você foi encaminhando, olha, faça assim, procure em tal lugar, e eu vou corrigir para você, você foi uma peça fundamental e essencial para esta conquista, e eu fico muito feliz em poder compartilhar as minhas vivências com outras mulheres, com outras mães, que eu tenho certeza que essa é uma ferramenta que vai chegar assim como esse auxílio também. Não como uma pessoa que sabe de tudo, né? Que conhece o assunto como ninguém, mas como uma pessoa que vai estar sempre em aprendizado com outras mães. Oh, gente, eu fico aqui, né? A gente que vem caminhando numa jornada, tava até conversando com minha mãe, né? Quando as pessoas me elogiam, né? Dai, você. Aí eu fico toda sem jeito, porque eu faço assim de uma forma muito natural, não esperando nada em troca. E a gente não é acostumada a receber elogios assim, né? A gente fica toda assim, Isso. meu Deus, eu mereço isso tudo. É, E eu só tenho a agradecer, meu amor, viu? E Gi, qual mensagem você deixa aí para as mães que estão começando, né? Com o cuidado com as crianças, né? Com todo esse carinho, mas também não perdendo-se no sentimento de pensar em uhum, você, mãe, pensar em sim. você, mulher, viu? Para dar o seu melhor para essa criança, esse ser maravilhoso. A gente vê cada dia que passa, o número aumenta, né? Das crianças atípicas, TDAH, e aí autismo, e aí é vasto. E o que eu quero deixar para as mães é que você não está sozinha. Primeiro, o desespero começa a querer tomar conta da gente. Calma, você não está só. E através dessa vivência nova, desse desafio novo, você vai aprender. E eu me reconheci como uma mulher que eu não conhecia antes. Então, assim, tudo é sinal que a gente precisa crescer um pouco mais, aprender um pouco mais. E é através de experiências como essa que a gente vai reconhecendo o quanto nós, como seres humanos, ainda precisamos aprender. Se valorize quanto mulher, se valorize quanto mãe, não perca a oportunidade de ter um momento de escape. De sair, de ir na praia, de ir no rio, na beira de Sim, casa, de conversar com as amigas, de sentar com o pessoal para tomar um café, bater um papo. Antigamente a gente tinha os banquinhos na porta, né? Que a gente ficava muito conversando. Então, a gente precisa também se enxergar e se olhar para sim, além de ser mãe atípica. Né? Porque às vezes as pessoas não conhecem mais a gente pelo nome. É mãe de fulano, sim, é a sim. mãe barraqueira, porque na escola fica brigando porque é de vaga. Ah, é a mãe que chega aqui e fica discutindo porque quer o direito. A gente é muito mais do que aquele estigma ali que tentam Sim, colocar na gente. verdade. Vai ser lançado quando o livro? Vai ser em abril, Sim. né? Nós estamos querendo fazer o lançamento na segunda semana de abril. Nós estamos fechando a data aqui, porque a gente quer também, né, que uma pessoa importante esteja no lançamento. E a agenda dessa pessoa importante é corridíssima, então a gente tá alinhando aí para fazer na segunda semana de abril, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Já tem muita gente lá Sim. ansioso Ai, que por maravilha. por esse lançamento e vai ser um divisor de águas, eu tenho certeza. Meu amor, é só marcar que eu dou um jeito na minha agenda e vou, em nome de Jesus Cristo. As pessoas podem lhe encontrar em quais redes sociais, e-mail? Olha, minha rede é @santosgideane, né? Gideane Santos, o meu e-mail gideane com 2 N's, santos.com.br. E no demais é em Tuberá, na Câmara Municipal, a gente tá lá, a gente trabalhando, atendendo, visitando, sempre na ativa. Se quiser falar, entra no direct aí e a gente passa também o WhatsApp, tudo direitinho. Perfeito. Ô, gente, que maravilha, né, esse bate-papo. Gideane Santo, uma mulher encantadora, uma mulher muito competente e que eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigada, Gideane, por estar aqui conosco. As mulheres do Baixo Sul, né? Vocês são mulheres aguerridas, mas acima de tudo, de fé, de leveza e de essência, porque ser mulher é nossa essência, mas não nossa sentença. E vamos para outra mulher extraordinária que é Jamile Menezes. Ó, gente, estamos aqui com mais uma mulher escrevendo a sua vida, escrevendo esse legado na literatura, na arte, na educação, na vida, na carreira. Jamile Menezes
filha de Dona Jandira e senhor Jonas Andrade, Isso mesmo. da Arte e Foto da cidade de Valença. Dona Jandira, obrigada por tudo, gratidão infinita. A senhora é uma mulher incalculável, uma mulher maravilhosa e que eu tenho muito respeito e consideração. Jamile, quem é Jamile Menezes? Muito obrigada pelo convite, Dayana. Estou muito feliz de estar aqui com você, que é essa mulher referência, que levanta as outras mulheres. Como você disse, eu sou filha de Jandira, sou neta de Antônia, então é importante sempre a gente estar referenciando quem veio antes da gente. Sou artista, sou professora e sou uma pessoa muito feliz e realizada na área onde eu atuo, no momento em que eu estou vivendo. Por isso eu sou só gratidão por esse momento. Gente, que maravilha, né? E como transformar, né, Jamile, essa arte com as crianças que vê aí o mundo? A arte é muito importante, né, para o desenvolvimento infantil. E é importante que a gente pontue que a arte não é só desenho. É música, dança, teatro, fotografia. Então, a criança que tem acesso à arte consegue se expressar melhor, consegue reconhecer sentimentos, consegue também ter um pouco mais de empatia, trabalhar a imaginação, a criatividade. E se a gente observar bem, a criança, antes de andar, ela dança, antes de escrever, ela desenha, e antes de agir por conta própria, ela imita as pessoas, né? Sim, Então, sim. a arte está presente o tempo inteiro, desde a infância. E todo mundo nasce artista, viu? O difícil é continuar sendo artista depois que artista. cresce. Que maravilha, né? Como Jamile aqui colocou, né, gente? Ela tem aqui esse livro, ó. Isso, As as escolas de escolas de Joana. Joana. Dona Jandira tá bem ali, viu, Tá seu aqui, né? Jonas? Aqui, gente, É, ó. Que maravilha, né? isso Dona mesmo. Jandira, seu Jonas, as crianças. Meus irmãos, eu tenho 2 irmãos. Dois O mais irmãos. velho, o mais novo. O mais velho está na Austrália, é Sim. músico. O mais novo mora aqui em Salvador, editor de vídeo. Então, um beijo aí para toda a minha bom, é toda uma família. jornada, né? É base, gente, é família que a gente vai caminhando nessas Sim, vivências. eu vi uma frase, Dayana, de Bela Gil, falando sobre a mãe dela, Sim. né? Que a mãe dela aplaudia ela tão alto que ela não conseguia ver quem não estava aplaudindo. Sim. E minha família é bem assim, eles me apoiam Que muito. bom, meu amor. Você já sinalizou aqui o papel da literatura, né? Que mexe com as emoções da criança, Isso. né? E de que forma os pais podem estar ali no incentivo, né? As escolas. Sim. O que pode estar fazendo? A literatura também é uma linguagem artística essencial para a formação da criança, né? Antes de aprender a ler palavras, a criança lê imagens. Então, você estava mostrando a ilustração do meu livro e eu já vi muita criança contando a história através do desenho. Então, a contação de histórias é uma forma de estar inserindo a criança na literatura desde cedo, mostrando para ela a historinha que está sendo contada no livro, e a partir daí ela vai estar se reconhecendo, se vendo naquele livro, naquela história, Sim. e aprendendo a desenvolver emoções e vivências que ela ainda não viveu. A literatura tem esse poder de transformar, de transportar as pessoas, de fazer a gente entender novos mundos. Então, através da contação de história, da apresentação de diversos tipos de literatura, a criança vai conseguir se enxergar, trabalhar a escrita, a leitura Sim. e a interpretação de textos, que é tão Que importante, né? maravilha. Jamile, que desafios, né, você enfrenta ao trabalhar a arte e educação nos tempos atuais? Então, hoje eu sou professora de arte, né? Tenho um grupo de teatro, tenho um grupo musical infantil, que é o 2 para lá e 2 para cá, e trabalho com diversas linguagens artísticas. O maior desafio é que as pessoas entendam que arte não é só lazer, não é só diversão, que arte é um trabalho, é uma profissão também. Então, esse reconhecimento profissional e financeiro é um dos maiores desafios de quem trabalha com arte e com educação. A Ana May Barbosa, que é uma reconhecida arte educadora brasileira, diz que a arte não é só enfeite, que é uma profissão também. E nós, artistas que estudamos, trabalhamos, é muito difícil, às vezes, viver só dos aplausos e dos parabéns, Sim. né? A gente precisa também Verdade, minha dessa irmã. valorização financeira, porque
é uma fonte de renda também. Sim, E muita gente só reconhece o artista quando é famoso, né? verdade. Quando é um artista ali da cidade, você vê até em apresentações maiores, ganha menos. Então, esse reconhecimento financeiro e profissional Sim, é muito difícil, é um desafio por uma questão histórica e cultural também. Mas a gente vai trabalhando ali aos poucos para tentar reverter essa situação. que maravilha, né? É caminhando, né, gente? Com Para certeza. conversando, dialogando. E a gente caminha numa sociedade, né? As culturas, Uhum. as manifestações. Então, de que forma a cultura pode estar promovendo a inclusão desde a fase, né, da infância Da em si? infância, é. Gilberto Gil diz que a Sim, cultura é essencial, que devia estar na cesta básica do povo brasileiro. Sem a cultura, a gente não é ninguém, né? sim. Então, a criança que tem acesso a diversas linguagens artísticas, a manifestações culturais, é muito mais provável que ela seja uma pessoa mais empática, Sim, né? sim. Porque ela convive com as diferenças. Então, uma criança que consegue ver modos de falar, modos de viver diferentes do seu e tem acesso a isso através da cultura, com certeza vai ser um ser humano melhor. Nelson Mandela também diz que se a gente pode aprender a odiar, a gente também pode aprender a amar. Amar. E eu já convivi em várias salas de aula nas quais as crianças tinham acesso a pessoas diferentes, crianças neurodivergentes, Sim, sim. crianças de uma classe social diferente, e convivendo com essas crianças, elas acolhiam, né? Então, a criança já tem essa empatia naturalmente, e se ela é exposta a novas culturas, a novas formas de viver, provavelmente ela não vai ser uma pessoa racista, Sim, preconceituosa, sim. vai crescer com mais acesso, né, com mais inteligência emocional e com mais empatia. Empatia, inteligência emocional para lidar Sim, com a adversidade, exatamente. né? E a gente tem que preparar nossas crianças desde ali da fase, né, da base, porque a sociedade ela vive momentos, né, de querer tudo para ontem. Sim, E no jogral das empresas, né, em todas as linhas. Então, a nossa mente, o equilíbrio, corpo, né, a mentalidade em si, as emoções, né, as oscilações estão ali. Então, nossas crianças, nossas meninas precisam estar aí, saber lidar, com né? Saber certeza. lidar, saber nesse processo de autoconhecimento, de se conhecer para ir nesses intempéries da vida. Ô, Jamile, nos fale aí a mensagem que você pode deixar para a gente, né, para os educadores que desejam atuar, inovar na área da arte, da literatura, e também nos sinalize as suas redes sociais, né, onde Pronto, podemos lhe encontrar para palestras, para cursos. certo. Eu deixo uma frase de Leon Tolstói que ele diz: se queres ser universal, canta a tua aldeia. É muito importante quando a gente reconhece nossas raízes, a gente sabe de onde veio, quem veio antes da gente, para que a gente se reconheça, se fortaleça, se valorize. Então, se os educadores, educadoras puderem se conhecer melhor e puderem fazer isso com seus próprios estudantes, a gente com certeza vai ter essa inovação, né? Porque todo mundo tem um jeito diferente de ser e é o diferencial de cada um, é ser quem é. Eu participei de um congresso que o tema é A Inovação é Ancestral. E a gente teve a honra de ter Ailton Krenak como palestrante, na qual ele falava que isso sempre existiu na inovação ancestral, né? Os indígenas já estavam ali trabalhando de várias formas e que a gente descobriu isso agora, né? Então é muito importante quando a gente reconhece as nossas raízes, reconhece quem veio antes da gente. Sim, E aí eu queria deixar aqui uma dica de leitura, que é o livro As Escolas de Joana, que você estava sim. mostrando mais cedo, que é um livro que mostra exatamente isso, né? Eu falo da criança que anda muito para chegar na escola, na zona rural, mas que aprende o tempo inteiro, porque a criança aprende com todo mundo e em todo lugar. Perfeito. E se a criança tiver acesso e contato à natureza, como eu tive, né, quando eu era criança, minha prima Débora está aqui comigo, minha parceira de infância lá na roça. Quando a criança tem acesso à terra, à água, à árvore, ela se desenvolve muito melhor, né? Então, quem tiver possibilidade de estar levando a criança para acessar esses ambientes. Eu trabalho num espaço lá em Cruz das Almas que chama Casa Criativa. Sim, E lá a gente fala de uma infância raiz, onde a criança tem acesso à arte, à natureza, à contação de histórias e tem acesso a mais terra e menos tela.
Que Então, é maravilha, muito gente. importante que a gente possa estar trazendo as nossas crianças e também que os educadores se Sim, fortaleçam se vestindo de si mesmos. perfeito. As redes sociais, Jamile. @Jan Menezes. Você encontra lá no Instagram, tem no YouTube também. Sim. O livro As Escolas de Joana, se pesquisar no Isso, Google, adquirir. se quiser adquirir, manda uma DM lá para mim, porque eu Certo. sou autora independente. Infelizmente ainda não tenho editora ou pontos de venda, Sim. mas pode adquirir comigo mandando mensagem. E eu deixei disponível na internet, porque eu ganhei o prêmio Cultura na Palma da Mão. Gente, isso é E ele está demais. disponível na internet para download gratuito. Já foi paradidático em várias Sim. escolas, já viajei para outro país para levar esse livro. E tem no YouTube também a contação de histórias com acessibilidade em Libras, Sim. que é muito Que importante para que todo bom, mundo tenha gente, a acesso. inclusão. Isso mesmo. Ô, gente, que maravilha, né? Estar com Jamile Menezes aqui. E Jamile, ela sinalizou, né, do aprendizado, né? E ela trouxe aqui vários recortes, né, teóricos e artistas, né, do universo atual. E ela me fez lembrar, né, da minha infância, né, na zona Sim. rural. Andava quilômetros, mais 30 quilômetros para chegar na escola e estou aqui. Tá vendo? E essa, Caminhando né, ainda, né? caminhando, meu amor. E Carolina de Jesus, né, Maravilhosa. e Evaristo, ela fala dos processos da escrevivência. Sim. E Carolina, ela tem uma fala que ela diz, aprendemos, não é somente no âmbito formal, Sim. né, das escolas, aprendemos na zona rural, Verdade. aprendemos com a terra. O espaço educa. O espaço, gente. Então, é aproveitar, meus jovens, minhas meninas, a diversidade, tudo que puder nessa vida, mas com maestria, com sensibilidade humana, com empatia, o saber entrar e saber sair. E essas colocações aqui, nossa, eu e Jamília, a gente tem essa sintonia de base de família. Com certeza. Nossas mães, nosso pai. Eu que fui criada com mãe solo e minha mãe me passou os valores, né, ali Sim. intrínseco e que são incorruptíveis, Com inegociáveis e a gente leva para a vida. Jamile, meu amor, muito obrigada pela aceitação do convite. O podcast é nosso. Qualquer momento que você precisar, eu posso estar aí um contexto, pode vir. E eu só tenho a agradecer a dona a Jamile, a Jandira, a seu Jonas, aos irmãos, por ter esse ser de luz. Débora, Minha prima. que está aqui também nos Sim. estúdios acompanhando. Família é isso. Então fica aqui minha gratidão. E vem agora, sabe, gente, outra extraordinária, escritora, a educadora, que é Glória Anjos. Vamos! Ó, gente, estamos aqui com mais outra mulher extraordinária, incrível, com Glória Anjos. Glória, o prazer de conhecê-la hoje, a gente vem conversando pelo WhatsApp, pelo online, que vem nos oportunizando, e conhecer almas, né, de tanta hombridade, de tanta luz e de tanta fé. A gente vê isso eu fiz um curso uma vez, né, sobre linguagem corporal e outros traços que a vida vai nos dando, né, no decorrer desse processo de vida e carreira, de identificação de pessoas. E a gente percebe mulher de muita guerrida, de muita força, de muita resistência. E com Glória hoje a gente vai conversar com maternidade atípica, trabalho com cuidado, todas essas questões dos bastidores, dos desafios, e que ela tem muita propriedade de fala, né? Conversamos também com Gideane sobre essa questão. Gideane está com um livro e Glória também tem um livro. A sociedade precisa dessas informações sobre maternidade atípica, sobre cuidado e precisa ser mais acolhedora com nossas crianças, né? A gente vê culturas, né, com tratamento desigual e eu estava até lendo uma reportagem em que uma criança, né, a mãe teve a criança e logo quando foi identificado, né, mandou para adoção e até mesmo tem uma fala, né, de exterminar, né? Então a gente vive ainda no século XXI com essas mentalidades. Então Glória vai aqui falar sobre esta maternidade atípica e como conciliar todo esse processo de vida e carreira, não perdendo a essência e, acima de tudo, a questão de atenção com esse ser que é humano, é uma criança como qualquer outra.
Entendeu, gente? Só que as questões é um cuidado, assim como o indivíduo precisa de um cuidado, atenção nas emoções, nas atividades, em toda a criatividade, mas a mãe, que vem com a expertise, com um olhar atento, está ali para dar todo esse caminhar. E eu quero conhecer e queremos conhecer quem é Glória Anjos. Bom dia, Dai. Dai, né, íntima, Fica Daiana. tranquila assim, meu amor. É um grande prazer, né, estar aqui, né, nesse momento tão importante, muito grandioso para mim, poder estar nesse espaço, poder multiplicar um pouco da minha experiência e poder contribuir, né, e ajudar outras mães, né, e a rede de apoio que é tão necessária dentro da maternidade atípica, né. Eu sou mãe atípica e sou pedagoga de formação, mas dentro das minhas falas, nesse meu processo, eu não trago falas técnicas como psicopedagoga, como terapeuta ocupacional, eu falo da minha vivência como mãe, né, nas oportunidades que eu estou tendo como essa, que são grandiosas, né? Quando a gente coloca as nossas inquietações, a gente rompe silêncio quando eu estou num espaço como esse, dando vozes a outras mães que poderiam, que talvez queria também estar aqui nesse momento hoje. Com certeza. Você está aqui para dar todo esse compartilhar de informações, né? E a gente percebe o quão os bastidores são desafiantes, porque só quem vive todo esse processo sabe como é que acontece, os altos e baixos, aqueles perrengues, né, da vida, que até mesmo a gente perde o controle conosco, imagine com a criança em si. Mas a gente tendo todo um aparato, todas as informações, de conseguir ter essa jornada e passar o incrível, que é vivenciar com esses seres tão brilhantes. Então, nessa linha, Glória, quais bastidores da maternidade atípica você vem percebendo assim como ninguém vê? Dentro do processo, né, falar um pouco do meu livro, né, o meu livro Maternidade Atípica, Trabalho e Cuidar dos Bastidores que o Mundo Não Vê. Ele fala desses bastidores, né, da nossa rotina diária que o mundo lá fora não vê. Ele fala das rotinas de terapia, de toda essa roupagem que a gente precisa estar bem organizada, plena para a sociedade, a luta das mães solos que tem, né, nesse todo, né, esse processo. E o filho, ele necessita, é uma mudança de rotina na nossa vida, né? Quando você descobre. Eu sou mãe atípica, foi uma descoberta no processo tardio, mas eu já tinha uma rotina de acompanhamento, de terapias, antes da descoberta do TEA, entendeu? E tem todo esse bastidor da questão da nossa vida diária, do trabalho formal. A gente precisa redesenhar a nossa vida, antes do diagnóstico e pós o diagnóstico, né? A gente redesenha as oportunidades, a gente tem que dizer certos nãos, né? Tudo para o bem daquela pessoa que a gente ama. A gente precisa redesenhar, remodelar a nossa vida diária para a gente que possa dar atenção plena a ele. Sim, é algo profundo mesmo, né, Glória? Isso. Fora romper o silêncio, Sim. né? As questões internas que eu digo, nem tudo está aqui, entre linhas, né? Tem algo interno que a gente se rompeu, sim, uma parte, mas algo que é trabalhado e que ainda fica interno, que a gente não coloca, né? Nesse silêncio, que a gente luta diariamente com isso. Perfeito. Gente, são muitos desafios, né? Eu tô aqui, que eu sou aquela leitura, né? Que a gente passa o olhar aqui, a gente já vai vendo algumas informações, né? E são dias e noites intensas, mas também tem muita alegria, como Glória coloca aqui, porque ela vem trazendo uma lição de crescimento, né? E que é essencial aí para as mães em si e para a sociedade. E quando ela coloca essas reflexões que são íntimas, né? Que são experiências vivenciais, ela percebe, a gente vê como é que a gente consegue lidar com o cansaço, com as emoções, Glória, nessa jornada. Isso. Eu vejo que esse cansaço e essas emoções, esses bastidores, né, que tem na maternidade atípica, ele só é vencido quando a gente tem uma rede de apoio. E essa rede de apoio familiar, os amigos, os colegas, a rede também das políticas públicas existentes, né, que ainda é muito escassa. As políticas públicas dentro do SUS, as questões especializadas ainda é muito difícil. E quando a gente tem essa rede de apoio fortalecida, tanto no âmbito familiar quanto dentro das políticas públicas, no âmbito da saúde ou do social, isso alinha, né, dá um pouco de conforto. Mas isso é uma luta constante que a gente precisa ainda romper, né, para que a gente possa vencer e poder ter essas conquistas ainda estabelecidas, que ainda é uma luta diária. Gente, ela colocou aqui, lidar com o imprevisível é um aprendizado diário.
Cada dia traz consigo situações inesperadas que exigem de mim uma adaptação quase instantânea. Então, ela fala assim, não faz muito tempo, quando um simples ida ao mercado se transformou numa mini aventura. Então, imagine, né? Arthur, com sua energia contagiante, decidiu que não queria ficar no carrinho de compras. E lá fui eu, entre prateleiras de produtos, tentando gerenciar não só a lista de compras, mas também essa vontade gigante da liberdade do meu pequeno. Então, que a gente vê aqui, tem o processo de dor, né? O processo daqueles calafrios, mas um processo de alegria de ver a criança, né, com toda a sua energia, uma criança comum. Então, a forma que a sociedade coloca, porque se a gente vive questões de violência de todas as linhas, né, e as crianças em si, a gente pegando na dimensão, uma criança especial, uma criança autista, ela sofre também perante a sociedade nas escolas. Mas tendo essa base, tendo essa mãe, e a escola também tendo as políticas necessárias para um bom gerenciar e um bom acompanhar. E Glória tem aqui as expertices. Ela traz aqui uma prática. É claro que aqui cada um vai ter uma forma de agir, né? Ela tem a forma dela de agir, ela está trazendo para aqui, para que mães que tá passando por essa mesma situação, ela possa tirar daqui um aprendizado e possa colocar aqui mais substâncias de como outras mães podem estar lidando com toda essa jornada, com todo esse processo. E quando ela coloca aqui a questão da rede, das políticas, né, que faz necessário, porque requer, tem uma ausência nesse sentido, mas eu quero saber aqui, Glória, o que mais te fortalece nesses momentos difíceis? São as pequenas superações, porque como eu digo, cada conquista, nem todo, tem muitos desafios, né? Mas as pequenas conquistas, por exemplo, né, uma situação que é a questão, por exemplo, o que mais sempre me incomodou dentro desse processo, mesmo antes de eu saber que eu tinha TEA, foi a seletividade alimentar. Sim. Então, para mim, qualquer conquista mínima desse avanço, para mim é motivo de alegria. Porque nas rodas de conversa, né, eu vejo depoimentos de outras mães que também que não Sim. passam por isso e outras mães também que passam também por questão da seletividade alimentar severa. E tudo tem que ter um planejamento antecipado. É viagem, é passeio. A rotina da escola desde o ano de 7 meses sempre foi muito difícil, né, para aceitação da alimentação. E às vezes você chega num lugar, uma mesa vasta, e seu filho vai ali e pega apenas uma Sim. daquela coisa e sai. E a gente é julgado por aquilo. Por isso, você chega num lugar, o filho só come o pão seco, por exemplo. Né? Hoje, graças a Deus, já tem com a terapia ocupacional, isso ajudou muito, já tem muitos avanços. Aí, muito tem um olhar torto, que mãe negligente, o prato dela tá cheio, seu filho só aquilo. Para aquilo dói na gente, a gente fica ali tentando se adequar naquele espaço, mas é ruim, já passei por muitas situações assim. Tem uma situação também que é bem marcante, meu filho, ele não tem filtro na fala, então assim, quem é do meu convívio, tem muitas Sim. situações inusitadas, inesperadas de fala, de comportamento, que ele é nível 1 de suporte. Mas eu sou feliz, né, com meu filho, agradecida a Deus todos os dias, né? E tenho aprendido muito, né, muito Glória? com ele. E nesses espaços, Daiana, que eu passei, né, a participar, a falar as rodas de conversa, a gente vê tantas histórias, né, de mães cansadas, que quer apenas uma noite para dormir, que não dorme, né? Eu Sim. consigo dormir, outras nem isso conseguem, porque tem outros, né, comorbidade, além da, né, não é só o TEA, né, tem outras coisas também. Então, assim, cada qual, né, com a sua individualidade. Gente, cada situação, né? Glória, nos fale aí acerca das suas redes sociais, você está fazendo palestras, cursos, onde podemos lhe encontrar. E uma mensagem, né, para as mães que estão passando por esse processo. Olha, a rede social é o @gloriaanjos, né, que é o Instagram, só tenho essa rede social, outra é da minha empresa, eu trabalho na área do SUAS, né? Tu faz parte do Recôncavo, né, Glória? Isso. Tu anda da palestra no Recôncavo, Gandu, já vi uma postagem de Gandu. Itabuna. Ah, que maravilha. Itabuna, Guaratinga. Precisa ir para Valença, viu? Ituberá. Temos que... Isso. Jaqueline, meu amor, Nilo Peçanha. Trabalho há 18 anos na gestão do SUAS. Então, Sim. assim, fiz toda uma modelagem de trabalho na minha vida depois da questão do TEA. Trabalho mais online, com sistema. Então, assim, tem uma pequena equipe, mas eu remodelei minha atuação Sim. presencial nos municípios. Mas é algo que eu amo muito fazer.
mas a gente precisa, né, abdicar de algumas Sim, coisas, né? sim. Eu preciso realmente estar perto do meu filho, exige de mim isso. Então, assim, o que é que eu digo, né? Tanto no livro, nas minhas falas, nas pequenas rodas de conversa, é que essas mães rompam o silêncio, porque se a gente ama, que a gente precisa colocar para Sim. fora, porque se eu chego aqui e falo, outra mãe fala, a gente vai na rede social, participa de uma roda de conversa, é um seminário, publica um material, a gente está dando visibilidade a essa temática Sim. para que tenha políticas públicas traçadas para esse público, né, que ainda é tão escasso. É tanta coisa, né, gente? Então, é todo um pensamento e um repensar, e uma reflexão, porque a sua vida em si já passa por vários turbilhões, mas todo o cuidado, o equilíbrio que você tem que estar caminhando com ela, porque não é a vez de desistir, tem que ser persistir sempre. E o cuidado com a criança, né? É toda uma linha, e a importância de ter uma rede de apoio, de ter uma família, de ter um pai e uma mãe ali à frente, né? E muito atento aos comportamentos, às mudanças, e para que essa criança ela cresça em um mundo, né, em que ela não perceba, né, o preconceito, as rejeições da sociedade. Eu sei que isso é quase impossível, mas Glória está aqui, eu estou aqui, as mulheres estão aí, as mães atípicas estão aí lutando para que essa sociedade seja mais inclusiva. Precisamos de uma sociedade mais inclusiva, gente. Nunca coube, nunca caberá toda essa questão de rejeições, de preconceitos, né, de violências para com a criança, de chamar a atenção de uma criança porque tem um comportamento agitado, abrupto. Tem que ter a percepção por quê, né, daquele agir em si, e não ir com violência, dar um tapa, ou bater, ou chamar atenção em público. Muitos já vivenciei isso numa farmácia ou na fila, né, e uma pessoa, um senhor, né, chamando a atenção da criança. Gente, isso toca na emoção dessa criança, né, na mente, na mentalidade dela, porque ele teria que direcionar para a mãe em si, né, e não ir abruptamente para a criança. E se a criança é um ser indefeso, né, ele está em processo de criação, de formação, de mentalidade, de personalidade, enfim. Então, Glória traz essas informações aqui, e com muito cuidado, e como ela vê o mundo, porque ela está vivendo, ela viveu e ela vive esse processo, né? Então, as pessoas que querem contactar a Glória, tem as redes sociais, né, buscando informações, palestras nas faculdades, nas escolas, nas cidades em si, nas empresas, porque tem muitas mães, né, em cargo de lideranças, e que estão ali trabalhando, e que tem a criança atípica e não sabe lidar com aquela situação, né? Então, as empresas precisam colocar profissionais palestrando e conversando sobre essas linhas, né? Então, fica aqui, Glória, meu muito obrigada. Para a Glória chegar aqui hoje, Foi luta. foi muita luta, muita resistência, Exatamente. mas chegou. Graças a Deus. Quiser deixar alguma questão, meu amor? Só o livro ele está vendo no Mercado Livre, né? E também o link está na bio do meu Instagram. Vou estar na Bienal do Livro Sim. 26 em abril com esse livro e também com outra coletânea. Bienal, que maravilha! Da BFK, Bahia que nos move. E Obrigada, vou estar lá com esses dois Glória. materiais. Muito obrigada. Eu a que você, agradeço, meu amor. Que Deus te abençoe. E vamos agora com Miriam Paz. Gente, Miriam Paz, na bancada do podcast Para Escreva com Dayana. Uma mulher que eu conheci, o destino em si, né, Miriam? Foi Dayana. através de nossa querida Noelice Silva, de Cachoeira. Foi sim. E eu sou muito grata, como vocês sabem, e eu vivo agradecendo a Deus, vivo agradecendo o universo, porque de uma forma, porque ficasse tantas maldades, não é de agora, é o universo de uma forma, Sim. são 2026 anos que a gente vive nesse universo, e a gente sabe que vem nesse caminhar, e a coisa só vai numa linha, porque as pessoas, né, as mudanças, né, o saber lidar com as liberdades, Sim. com os posicionamentos, mas aí é tudo processo, né, é todo uma linha de entendimento, de interpretações. E Miriam, ela tem uma história de vida, né, quando a vida dela vira um livro, e ela precisa, né, a sociedade precisa ouvir as histórias de quem vivenciou e vivencia todo um processo de uma vida e carreira, e que as coisas, né, um aluno uma vez perguntou a mim, professora, como é que eu consigo ter o sucesso e o dinheiro imediato?
Ai, meu amor, você precisa sacrificar finais de semana, esquecer que Sim. existe cama, esquecer que existe festas. Eu esqueci até de comer Exatamente, Dai. para estar nesse labutar de vida e carreira com possíveis privilégios, né? Possíveis, porque tudo, ó, é continuar na guerrida. Miriam, eu quero saber quem é Miriam Paz? Miriam Paz é uma mulher negra, oriunda, né, da rede pública de ensino, da educação de jovens e adultos, porque eu não pude concluir o meu ensino médio no tempo regular, então eu tive que optar pelo ensino da educação de jovens e adultos à noite. Mãe, avó, mãe de 3, avó, professora, formada em pedagogia, hoje estudante de jornalismo. Ah, que maravilha. Estamos nessa empreitada, amiga. Tamo, Então, meu essa amor. é essa Miriam. Miriam que Dayana, eu louvo muito a Deus pela vida da Dayana, porque nós nos conhecemos nessas andanças de trabalho, educação. E quem me apresentou a você foi Leide Reis. Leide Reis, isso Foi mesmo. Noelice foi Leide, amiga. depois, não foi? Noelice foi depois. Leide. Foi Obrigada, Leide. meu amor. Então, assim, amiga, mas Noelice é um grande nome, uma pessoa que é apaixonada pelo seu trabalho. Ela veio no seu programa, no seu quadro, antes de mim. E aí, ela que me motivou a vir. Então, eu te conheci. E assim, Dayana, a moça que me deu muita oportunidade, através dela, o projeto Mulheres Visionárias, ele tem ganhado uma expansão muito grande, Não, amiga. meu amor, através de você. Eu sei, Não, mas... é através de você. Sim. Você está aproveitando as oportunidades, a mente. Mas existem os mentores na nossa vida, né? E nós não podemos esquecer de ser grato. Acho que a gratidão é um sentimento que poucos têm, mas eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E através de Mulheres Visionárias, outros projetos têm nascido. Têm nascido projetos incríveis, inclusive o da escrita. Então, eu me emociono muito quando vejo Dayana com vários nichos, com vários profissionais da lei, profissionais da contabilidade, professores, mulheres. Então, eu me despertei, eu disse, não, a minha história precisa virar um livro, precisa ser contada, precisa ser ouvida. As pessoas precisam saber quem é Miriam e o que é que ela fez, o que é que ela faz, qual a missão de Sim. Miriam ainda na Terra. Gente, que lindo, né? A missão nessa civilização, eu posso dizer a civilização do espetáculo, né? Mas que Miriam vai fazer e está fazendo a diferença. Agora, Miriam, na sua linha, né, nesse projeto de vida e carreira, qual foi o clean ali na sua história que veio a transformar e você está vivendo esse novo extraordinário de Miriam? A educação, amiga, eu sempre vou muito pelo viés da educação. Sim. A educação tem um poder transformador. Tem. Ela transforma não só a sua vida, ela transforma o seu entorno. E quando eu disse eu vou voltar a retomar, a estudar, parece que a nossa mente abre, nosso coração também, Sim. as oportunidades e possibilidades. E o que foi que me fez dar esse pontapé? Foi o meu trabalho em Portugal, quando ele foi aprovado em Portugal, que eu precisei viajar ao Instituto de Engenharia do Porto. Eu disse, não, gente, Miriam é muito grande, Miriam é gigantesca, ela tem uma missão grande, não vou ficar apenas aqui vendo o tempo passar, os filhos crescerem e estagnada. Um desafio, Miriam, que lhe impactou aí na sociedade, nessa linha, e que você percebeu que esse desafio lhe trouxe um impacto emocional, mas para não deixar ali você limitada e você precisou avançar. Bom, vamos lá. Eu não sou muito dessa linha de estar me vitimizando, dizendo que eu sou uma coitadinha, enfim, pela minha questão de cor de pele ou o meu tipo do cabelo, mas a discriminação e o preconceito, o racismo, ele foi, assim, bastante desafiador na minha vida. Porque quantas vezes, né, eu sei que eu perdi oportunidades por mulheres até com a mesma cor de pele que estavam ali, mas me machucavam, pisavam por conta da cor, da condição social, do status que eu nunca tive. Então, eu acho que o desafio maior foi ser negra. Ser negra é enfrentar muitos desafios, a gente enfrenta até hoje. As pessoas querem calar a nossa voz. Nunca eu chego no espaço com uma sensação de vítima, mas eu já sofri muito e eu já fui vítima. Sim. Então, de abusos,
abuso do poder, de assédio moral, do sexual também. As mulheres não podem deixar de falar disso. Não pode Tá? não. Estamos no mês de março e às vezes a gente tem um pouco até de receio e vergonha de dizer eu passei por isso. Mas na maioria as mulheres passaram, sofrem, é desafiador e a gente não precisa calar a voz. Eu estou organizando um livro agora que é Mulher de Fé e as Dores Silenciosas. Mulher. Mira, eu tive uma reunião na semana passada com 23 mulheres evangélicas. Minha irmã, cada depoimento. A gente vê assim, se a gente passa por situações na sociedade, gente, eu fico até arrepiada, porque eu recebi um depoimento de uma mulher que ela passou 32 anos sendo violentada. Meu Deus, forte demais. Gente, e precisou mostrar para a sociedade assim ainda a aparência, né, que ela estava bem. Daí, é a primeira vez assim em público que eu vou falar o que eu estou falando, que vou falar agora. Eu já sofri violência, nasci num lar cristão, Sim. não foi violência com os meus pais, mas o evangélico, o irmão cristão, o protestante, ele entende Sim. que nunca vai precisar de apoio, que não precisa falar, porque é um pecado, pediu perdão a Deus, está tudo Sim. certo. Mas eu sou uma mulher que já sofri abusos diversos. E quando você falou, mexeu muito comigo, por estar no mês da mulher, né? Nós que falamos do empreendedorismo e de outras temáticas. E o nicho que a gente menos toca, é o que nos afetou. Isso. É o que nos machuca. Mas Porque a gente não quer reviver. não quer, muito amiga, doído, é né? muito Algo dolorido. assim. E a gente fica com medo até do julgamento, sabe, Isso. Dai? E dizer, agora porque tá tendo voz, oportunidade, voz de expressão, agora tá falando sobre porque não comentou antes. Mas eu já, por diversas vezes, tentei falar para pessoas, cheguei a comentar com outras pessoas e as pessoas, infelizmente, amiga, te culpam. Você, como mulher, ainda sai como culpada. Então, eu chamo a atenção das mulheres Sim. para que procurem pessoas como Daiana, mentoras, mulheres que querem, de fato, apoiar, ajudar, porque vai valer muito a pena. Perfeito. Miriam, nessa sua linha, né, sobre as vozes, né, o poder que uma mulher tem com sua voz, e Djamila Ribeiro, ela coloca essa questão da fala, do seu espaço de fala, e você que tem propriedade, né, de se colocar porque você viveu aquilo. Sim. Né? Então, outra pessoa não pode escrever a sua história, Sim. não pode falar de você, porque não viveu. Né? A gente passa os dilemas nos cargos de liderança. Né? No Brasil, a gente vê uma dimensão de mulheres na liderança em relação à percentagem que ainda é pequena. Sim. E quando a gente caminha para o rumo da questão do salário, mulher, em questão de gênero, 20% a menos a gente recebe em relação ao homem, ocupando ainda os mesmos cargos. E quando a gente vai falar ainda para a questão de raça, a mulher negra recebe menos ainda do que a mulher branca. E vamos nos situar aqui para a nossa Bahia, menos 18%. Né? Menos 18%. Esses dados são alarmantes, né? São algo assim, Miriam, que a gente vê assim, meu Deus, estamos no século XXI e vivenciando essa questão ainda que é tão brutal, né? E tão assim de pequenez. É pequenez demais, né? O pensamento, a consciência, né? E a valoração para com o outro. E quando você coloca essa questão das vozes, né? E o poder que as mulheres têm, você enquanto educadora, idealizadora do projeto Mulheres Visionárias, qual a importância, né, você vê para que as mulheres escrevam suas histórias, registre aí o seu potencial para essa geração desse futuro que está acontecendo? Escrever é manter sua história viva, né, para os seus entes queridos, para as pessoas que virão, para os alunos de algumas escolas. Manter a história viva, escrever, dar oportunidade de pessoas que não tiveram contato com você, que passam situações semelhantes, e pessoas que também te conheceram entender os teus sentimentos. Porque quando a gente escreve, Dai, a gente não coloca apenas a caneta ali para escrever, a gente coloca o nosso sentimento, o nosso coração. E quanto é importante esses espaços que as mulheres estão tendo de voz, de oportunidade, de fala, amiga. Outrora eu não teria essa oportunidade de chegar aqui no microfone, numa emissora desse porte, para sentar com a doutora, para estar falando sobre a minha realidade lá na zona rural, lá naquele mundinho que era apenas meu. Eu achava que ninguém iria me ver, mas existiam mulheres já lutando para dar esses espaços. Entende? Então, se você, mulher,
tem a sua história, quer escrever, escreva, relate. Não precisa, como a Dayana disse, termos rebuscados, não precisa uma linguagem informal. Escreva, coloque o seu sentimento, porque vai fazer todo o diferencial na vida das pessoas. Perfeito, Miriam. Miriam, estamos aqui já nos minutinhos finais. Que né? pena, né, amiga? Porque parece que a gente está com um bate-papo tão... É bom, né, gente? Tão contagiante. Miriam, suas redes sociais, onde a gente pode lhe encontrar para palestras e curso, e uma mensagem, né, para a sociedade, para as mulheres. A minha rede social é a Miriam Paz Oficial, tá? Tem o Mulheres Visionárias também, nosso perfil. Nós temos o portal Mulheres Visionárias, que é rádio, web, e nós temos todos os outros projetos lá dentro do nosso site. Meu contato é 759-8819-3383. Você pode me encontrar na plataforma do Instagram e o linkzinho já direciona para o WhatsApp. O recado que eu trago para toda a sociedade, independente de ser mulher trans, mulher, homens, cuidem das mulheres. Né? A gente percebe que a maior parte de violência ela surge no seu lar, num ambiente doméstico, onde a mulher acha e deveria ter proteção. Então, quem deveria proteger está machucando. Sim. Então, é um chamado mesmo assim, de consciência, homens, Sim. filhos, né? Que nós, enquanto mães, possamos criar os nossos filhos sendo bons homens também e mulheres, né, sábias, e que quando ela se sinta agredida, ela fale, ela não se cale. Sim. A gente tem essa oportunidade de voz, a gente tem os telefones para contato, nós temos mentoras, diversas mentoras no Instagram, então não sofra violência, busque ajuda. Conte sua história, incentive vidas, impulsione outras vidas, porque vai valer muito a pena. Miriam, muito obrigada. Amiga, eu que agradeço. Por estar conosco, né, comigo Agradeço, nesse podcast, nesse avançar. E mulheres, né, eu digo assim, eu acredito nas mulheres. Eu acredito que todas as dores que passamos, né, ela vem como uma força silenciosa. Sim. E uma força que sustenta famílias, sustenta a diversidade. E a gente vem num caminhar, numa inteligência, né, para construir uma sociedade com políticas públicas mais inclusivas, com políticas públicas não somente para um eixo social, mas para todas as camadas sociais. A gente vem numa sensibilidade e percepções que foram de muitas injustiças e ainda é de muitas injustiças. Mas não vamos nos limitarmos a isso. Sim. Precisamos criar nossa visibilidade, precisamos criar nossas oportunidades, precisamos continuar a avançar, meus amores. Porque eu digo para vocês, no passado não tão distante, vivenciamos abruptas crueldades, não somente para as mulheres, mas para toda uma dimensão de pessoas. A gente vive num século que as coisas que estão acontecendo hoje aconteceram lá no passado, mas para uma dimensão de que lá nas percepções de vidas, né, a gente viu ainda um pouco do respeito, ainda um pouco da consciência. E as brutalidades que existiam lá no passado, né, eram levadas para onde? Para as praças públicas. Sim. As mortes, né, nas fogueiras, as violências sexuais, enfim, tudo existiam. Só que hoje está vindo de uma forma incontrolável. Está vindo de uma forma que a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a gente vê aí um feminicídio, a gente vê um abuso, a gente vê uma violência no ônibus, a gente vê uma violência na rua. Eu assisti uma reportagem de ontem para hoje em que uma jovem pegando um refrigerante no refrigerador do mercado e um rapaz, ele se aproximou e com um determinado ato obsceno. Então, gente, nunca caberá esse tipo de comportamentos para quaisquer pessoas na sociedade. Então, eu acredito muito no poder das mulheres, nessa força de transformação e na coragem que temos, né? Porque mulheres morreram, mulheres foram colocadas, foram queimadas vivas, né? Não tiveram medo, para continuar a avançar e perseverar. E eu digo para vocês, ser protagonista não é ser perfeita. É ser consciente, é assumir responsabilidades e escolher não se calar.
Desistir não é desistir, não é a vez. Então, meus amores, vamos caminhando para os caminhos se abrirem, Vamos sim. mas com muita verdade, com muita Lindo. fé, com muita essência humana. Porque o que você, mulher, está fazendo com sua vida, o que você está deixando que façam da sua única vida e o que você está fazendo com a vida das pessoas que passam pela sua vida, pela sociedade de uma forma geral. Então, vamos caminhar, vamos abrir redes, né, e diálogos e principalmente, gente, respeito, consciência, já não cabe mais, né? Tanta brutalidade, não cabe. Então fica aqui meu muito obrigada à Band, fica muito obrigada às minhas amigas que aqui compareceram, à sociedade de uma forma geral que acredita e caminha comigo para esse revolucionar de posturas e de performance humana. O Pare Escreva retorna no mês que vem, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada.